Oi pessoal, dá uma olhada nessa questão da Escola Naval 2019-2020. Então, os três amigos marcaram um encontro, mas não marcaram o horário. Então, cada um decide chegar em algum horário entre 15 e 16 horas, certo? E o que eles combinam é, cada um deles vai esperar não mais do que meia hora, e a gente vai admitir aqui que cada um vai esperar exatamente meia hora, né? E se eles se encontrarem, tudo bem, se não, não vai esperar mais do que meia hora, vai embora. Esse é um problema clássico que é muito comum com dois amigos, que vira um problema bidimensional, né? Com três amigos eu não tinha visto ainda num concurso desse nível da Escola Naval, como o da Escola Naval, é uma questão bem interessante. Então vamos lá. Primeiro ponto qual é o espaço amostral? Ou, antes disso, né, qual é o experimento aleatório? Então, faz sentido modelar esse experimento aleatório da seguinte forma. Vamos considerar, por exemplo, a medida do tempo em horas. Então, cada amigo vai escolher um número real no intervalo 0,1, que isso vai representar o horário de chegada. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está considerando três números reais escolhidos aleatoriamente de forma uniforme no intervalo 0,1. E, bom, também a gente está supondo que essas escolhas são independentes, certo? Com isso, o espaço amostral passa a ser formado por pontos do R3, né? O espaço amostral a gente pode considerar assim, é o conjunto de pontos do R3, tais que tanto X como Y como Z estão entre 0 e 1. Esse conjunto pode ser visualizado como um cubo, né? É um bom jeito de visualizar esse conjunto, utilizar um cubo. Por exemplo, se você imaginar que esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo Z, então, e o tamanho da aresta do cubo é 1, os pontos de coordenadas X, Y, Z entre 0 e 1, né, formam exatamente esse cubo, tá? Uma vantagem de usar os números entre 0 e 1 é que o volume desse cubo é 1, né? E, claro, pelas hipóteses de uniformidade, um subconjunto do espaço amostral, né, vai ser um subconjunto desse cubo, e a probabilidade vai ser proporcional ao volume. Então, nesse caso em particular, como o volume total, né, o volume do espaço amostral inteiro é 1, a probabilidade de um evento vai ser exatamente o volume desse evento, né? Evento é um subconjunto do espaço amostral. Nós poderíamos, a partir daqui, definir exatamente que subconjunto forma um evento e finalizar. É uma boa forma de fazer, foi inclusive a primeira solução que eu encontrei para esse problema, né? Mas eu acho que tem um jeito melhor de visualizar. E a ideia aqui é a seguinte: vamos marcar em cada eixo. Então aqui é o 1 desse eixo, aqui é o 1 desse eixo, aqui é o 1 desse eixo. Vamos marcar o meio, né? Marcar o meio de cada eixo aqui também. Marcando esse meio, nós podemos naturalmente cortar o cubo em 8 pedaços. Oito cubinhos menores, né? Cada cubinho menor tem volume 1/8, né? E de fato,
O legal é que cada uma dessas regiões do cubo a gente pode interpretar o significado em termos do enunciado do problema, né? É isso que eu vou fazer agora. Então a minha ideia é, em vez de explicitamente calcular o volume do espaço amostral inteiro, eu vou calcular separadamente para essas 8 regiões. Isso de fato pode ser feito da seguinte maneira. Considera o intervalo 0, 1, considera o meio ali, né? Esse meio ele divide o intervalo em 2 metades, a primeira meia hora e a última meia hora desse intervalo de 1 hora. Tem 2 casos que aqui nesse cubo estão representados por esse cubo aqui de baixo e o diagonalmente oposto. Se a gente consegue enxergar melhor se a gente usar, por exemplo, um cubo de Rubik desse que já está dividido naturalmente em 8 cubinhos, né? Então, digamos que vou usar aqui o preto, azul e vermelho para representar a origem. Se a origem está por aqui, né? Então o cubo diagonalmente oposto, certo? Vai ser o cubo representado por vai ser o cubo que representa a situação em que os 3 amigos chegaram na segunda meia hora. E esse aqui, esse cubinho que está mais perto da origem, representa o cubo em que, ou a região, que representa os pontos em que os 3 amigos chegaram todos na primeira meia hora. Essas 2 regiões são as mais fáceis de entender, né? Por quê? Se os 3 amigos, vamos usar cores aqui, se os 3 amigos chegam todos na primeira meia hora, vamos usar uma cor para cada um. Se os 3 chegam na primeira meia hora, o encontro ocorre com certeza, né? Porque para o encontro ocorrer, é necessário e suficiente que a diferença entre esses números que indicam o horário de chegada seja menor ou igual a meio. Se a diferença é menor ou igual a meio, o encontro ocorre, e se o encontro ocorre é porque essa diferença é menor ou igual a meio, para todos eles, para todos os pares, né? Então isso é verdade se os 3 estão na primeira metade, com certeza, e também vai ser verdade se os 3 estiverem na segunda metade, né? Na segunda meia hora. Isso é representado na figura exatamente por esses 2 cubos que eu mostrei. Então, o que significa que nessas regiões o encontro ocorre com certeza. E cada uma dessas regiões tem probabilidade 1/8. Você pode ver que é 1/8 pela divisão do cubo. Você também pode ver que é 1/8 diretamente aqui, usando que são independentes. A probabilidade de cada um deles estar na primeira metade é 1/2. Portanto, a probabilidade dos 3, como são independentes, dos 3 estarem aqui é o produto, 1/8. E a mesma coisa para a segunda metade, tá? Então, para essas 2 regiões, o problema é bem fácil de ser resolvido, certo? Resta-nos as outras 6 regiões que, por sorte, elas são essencialmente o mesmo problema, por sorte ou, na verdade, por simetria, né? Qual é a simetria aqui? Pensa comigo. Se não ocorre que os 3 escolheram horários dentro da mesma metade, da primeira ou da segunda, então com certeza 2 deles escolheram horários em uma das 2 metades e o outro na outra, certo? E, enfim, por simetria, está claro que a probabilidade de qualquer um desses vai ser a mesma, né? Então basta a gente fazer uma. Por exemplo, suponha que os 2 primeiros amigos chegaram na primeira meia hora. Tá? Vou representar aqui por azul e verde. E o terceiro amigo chegou na segunda metade. Por aqui. Tá?
que a gente quer saber agora é qual é a probabilidade, neste caso, né, supondo essas hipóteses, qual é a probabilidade do encontro ocorrer. Muito bem. A vantagem de fazer assim é que, no momento que você supõe que o primeiro e o segundo chegaram na primeira meia hora, o encontro dele já ocorreu com certeza, já vai ocorrer com certeza. Então basta ver se o terceiro encontrará cada um dos outros dois. Eu pensei em algumas formas de representar isso aqui, a que eu acabei preferindo é fazer uma pequena mudança de variável, que aliás não vai mudar a escala, tá? Então os volumes calculados, eles vão ser calculados na mesma escala. Mas o horário de chegada do terceiro amigo, do que eu representei em vermelho, em vez de usar a distância até o zero, eu vou usar a distância até o meio. Tá? Vou chamar de Z' para diferenciar, tá bom? E eu vou fazer, na verdade, a mesma coisa com os outros dois, com o primeiro e o segundo amigos. Vou calcular as distâncias partindo do meio. Isso vai facilitar um pouco o desenho que a gente precisa fazer. Então tá aqui, vou chamar esse de x' e esse aqui de y'. Muito bem. Já que o encontro entre o x' e o y', na verdade entre o primeiro e o segundo, né, ocorre com certeza, o que a gente vai fazer é estudar como tem que ser os valores de x' e y' para que eles se encontrem com o terceiro. Ou seja, em função do número que define o encontro do terceiro, que é o Z'. Tá? Eu vou falar isso de novo para deixar mais claro. Dado um valor de Z', é isso que a gente vai fazer. Suponha que nós já sabemos o valor de Z'. Então, dado Z'. Agora vamos estudar como tem que ser os valores de x' e y' para que o encontro ocorra. Melhor jeito de representar os valores de x' e y', é claro, é usar um plano cartesiano. Valor máximo de x', 1/2. Valor máximo de y', 1/2 também. E estou supondo Z' dado. Tá? Olha aqui nessa figura. Dado Z', onde tem que estar x' e y' para eles encontrarem com Z'? Ora, a distância do Z' até o x' e y' tem que ser menor ou igual a meio. Como com certeza o x' e y' estão pro lado, o ponto azul e verde estão para o lado de cá, o que eu faço é, eu desenho um segmento aqui de tamanho meio. Claro que ao desenhar um segmento de tamanho meio, você está vendo que esse segmento daqui até ali vai ter o mesmo tamanho do Z', certo? Isso vai ajudar. Portanto, os valores de x' e y' que fazem com que esses dois pontos estejam a uma distância adequada do Z', uma distância que permite que haja um encontro, os valores são isso aqui, né? Meio menos Z', tá? Então, em algum lugar aqui tem o ponto meio menos Z' nesse eixo. Aqui também tem o meio menos Z' no outro eixo. Assim. O que a gente acabou de ver tanto faz, quer dizer, o x' pode ser qualquer valor de 0 a meio menos Z' e o y' também, qualquer valor. Isso vai formar o que aqui? Um quadrado, né? Vai formar um quadrado de lado meio menos Z'. Então toda essa região representa o conjunto de pontos x' e y' para os quais o encontro ocorre, dado Z'. Ok? Agora nós já estamos prontos para realmente resolver o problema.
Agora sim, nós podemos fazer uma figura tridimensional considerando os três valores juntos. X', Y', Z'. Tá? Por exemplo, um eixo X' aqui, Y' aqui e Z' aqui. Máximo do X', 1/2, máximo do Z', 1/2, máximo do Y', 1/2, certo? E agora, dado Z' a gente consegue desenhar o conjunto do X' e Y' para os quais o encontro ocorre. Vamos começar com Z' igual a 0, né? Z' igual a 0, a gente fica aqui no plano, no próprio plano X', Y', né? E nós vamos ter um quadrado de lado meio, ou seja, esse quadrado todo aqui. Certo? Aliás, eu não vou desenhar isso agora, para não complicar a figura, mas se nós considerarmos todo esse sub-evento, todo esse caso, né, em que os dois primeiros estão na primeira metade e o terceiro está na segunda metade, com essas novas variáveis X', Y', Z', o total de possibilidades forma esse cubo, né, um cubo aqui de lado meio, certo? Então, não é estranho que o volume desse cubo seja 1/8, que é exatamente a probabilidade desse caso que a gente está estudando agora ocorrer. Tá bom. Agora, supõe que tem um certo valor de Z' em algum lugar aqui do eixo. Fixa um valor de Z'. Tá? Acabamos de ver que, dado um certo valor de Z', agora os pontos X', Y' vão formar um quadrado de lado meio menos Z'. Meio menos Z' é exatamente esse tamanho aqui, certo? Agora, eu vou desenhar um quadrado com esse tamanho nessa altura do Z', certo? Eu posso começar desenhando aqui, né, o lado desse quadrado que vai ficar em contato com esse plano Z', Y'. Então eu vou desenhar um tamanho igual a esse, meio menos Z', certo? Olha só que legal. Como esse tamanho é igual a esse triângulozinho que fica formado aqui é um triângulo retângulo isósceles, né? E portanto, ao ligar esse vértice a esse, eu vou formar um ângulo de 45 graus e se eu prolongar, eu vou chegar exatamente nesse ponto em que o ponto 0, meio, 0, né? Porque esse triângulo aqui também é retângulo isósceles, certo? Analogamente para esse outro plano X', Z', agora vai ficar até mais fácil primeiro desenhar o triângulo grande, retângulo isósceles, né? Essa é a mesma figura daqui, só que girada. Aqui é paralelo a esse, então fica mais ou menos assim, né? E esse é o quadrado, tá? Por semelhança, como esse triângulo retângulo isósceles é semelhante ao grande, a mesma coisa lá, né? A pirâmide formada aqui por esse quadrado, né? Esses dois triângulos e que eu posso complementar ligando o vértice aqui de cima ao quarto vértice do quadrado vermelho aqui, essa pirâmide vai ser semelhante à pirâmide grande aqui, portanto, isso tudo é uma reta só, certo? E, finalmente, o conjunto de todos os pontos
a gente olha essa probabilidade de 1 meio, a gente pensa, nossa, 1 meio? Será que não tinha um jeito rápido de ver? Eu não vi um jeito rápido de ver. Na verdade, esse 1 meio até confundiu um pouco. Eu estava conversando com o Rafael exatamente sobre isso, que a gente olha 1 meio e a gente acha, será que eu errei conta, né? Porque 1 meio tão redondinho, uma questão complicada que em princípio envolve você calcular esses volumes, né? Se você fizer esse cubo cortado pelo jeito que você imagina, quer dizer, fazendo tudo ao mesmo tempo é um tanto difícil de visualizar, né? Mas, enfim, tá aí, é 1 meio. Se alguém tiver um jeito mais rápido de chegar, isso, por favor, avise-nos, tá legal? É isso aí, gente, obrigado, até a próxima.